E aí, pessoal, questão de número 62 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Chegamos na primeira questão de 3 estrelas desse tópico e nós temos a seguinte situação. Na figura, um bloco é liberado a partir do repouso a uma altura de 40 centímetros. Desce uma rampa sem atrito e chega a um primeiro trecho plano, de comprimento d, em que o coeficiente de atrito cinético é de 0,5. Se o bloco ainda está se movendo, desce uma segunda rampa sem atrito de altura d sobre 2 e chega a um segundo trecho plano, em que o coeficiente de atrito cinético também é 0,5. Se o bloco ainda está se movendo, ele sobe uma rampa sem atrito até parar momentaneamente. Onde o bloco para? Se a parada final em um trecho plano, diga em qual deles e calcule a distância L que o bloco percorre a partir da extremidade esquerda desse plano. Se o bloco alcança a rampa, calcule a altura h acima do trecho plano mais baixo onde o bloco para momentaneamente. Então, nós temos a situação descrita. Nós temos aí o nosso bloquinho que vai descer uma rampa até o primeiro nível, podemos dizer assim, de uma certa altura D. A gente sabe essa altura, dada no enunciado, 40 centímetros. Ele vai descrever um movimento horizontal por uma distância também D e descer mais uma rampa de comprimento D sobre 2, metade da primeira. Ele quer que você descreva o movimento desse bloco por todos esses segmentos, caso eles aconteçam. Se ele parar em alguma parte horizontal, né, a parte plana D ou D sobre 2, ele pede que você calcule o comprimento L, ou seja, a distância na horizontal do ponto de partida dele. Mas se ele chegar a parar em alguma parte da rampa, em alguma dessas três rampas, ele pede que você calcule a altura h em relação ao ponto mais baixo desse esquema, que é o nosso vale ali lá no final, antes de chegar na última rampa. As partes horizontais possuem atrito e as partes da rampa não possuem atrito. Já que ele quer que a gente verifique onde é que o bloco possivelmente pode parar, vamos analisar a conservação da energia mecânica trecho a trecho. A gente sabe que ele não vai parar em nenhuma dessas rampas aqui de descida, pois não há atrito entre o bloco e a superfície contato. Então ele vai ganhar velocidade. É possivelmente que ele pare ou na rampa de comprimento D, ou na rampa não, no trecho horizontal de comprimento D, que vai haver atrito, ou na parte horizontal de comprimento D sobre 2, que também há atrito. Ou ele vai parar momentaneamente na rampa mais íngreme no final do nosso percurso. Então, analisando trecho a trecho, vamos analisar o primeiro trecho, que é essa descida aqui, que o nosso bloquinho vai sofrer. Nessa descida aqui, a gente pega aqui a nossa conservação da energia mecânica, já que não há nenhuma força dissipativa envolvida. Então, nós temos que a energia cinética, a soma da energia cinética final e potencial são iguais às somas da energia cinética e potenciais iniciais. Aonde, para facilitar a nossa vida, a gente vai dar pequenos nomezinhos para esses trechos. E para facilitar ainda mais a nossa vida, vou considerar nesse primeiro trecho como sendo potencial nulo a altura da rampa. Então, a base onde o bloco chegou vai ser o nosso potencial zero em relação ao ponto de partida dele. Fazendo isso, a gente tem o seguinte: o objeto parte do repouso, então energia cinética nula, e chega à base desse plano inclinado. Então, energia potencial final nula. Então, a gente tem energia potencial final nula e energia cinética inicial nula. Isso significa que nessa posição aí, toda a energia potencial acumulada nessa distância d foi convertida para a energia cinética do nosso bloquinho. Então, eu vou chamar esse trecho de trecho A. A energia cinética nesse trecho A
ao chegar na base do plano inclinado, é igual à energia potencial inicial A, que é dada pela altura D dessa rampa. Lembrando que as informações que a gente possui são apenas a distância D e o coeficiente de atrito cinético. Então, eu sei que ao chegar na base da rampa, o bloquinho chega ali com uma energia cinética Ka. Vão acompanhando o meu raciocínio. Então, esse Ka agora, quando eu for analisar esse trecho horizontal, vai ser a minha energia cinética inicial. Porque ele vai chegar com uma certa quantidade de movimento, ou seja, uma energia cinética, e vai deslizar sobre esse trecho D, que possui atrito em relação entre ele e o chão, e essa energia cinética vai ser dissipada. Portanto, o objeto vai perder velocidade. Aqui é um dos possíveis locais onde o bloco pode parar e não continuar seu movimento. Então, vamos analisar isso para ver se acontece. Pegando aqui a nossa conservação da energia, nós adicionamos o termo dissipativo, que nesse caso aqui vai ser a energia térmica dissipada por intermédio da força de atrito, já que está havendo aqui agora uma força dissipativa que é a de atrito, que dissipa essa energia na forma de calor. Abrindo mais a nossa conta, a gente vai ter o seguinte, que a variação da energia potencial gravitacional é nula, pois não há um desnível aqui. A altura de partida é a altura de chegada. Então, a diferença de altura é nula. Portanto, a variação da energia cinética é nula. O que acontece, então, é que a energia cinética vai variar a partir da energia dissipativa. Então, essa diferença de energia cinética vai ser dada pelo tanto de energia térmica que foi dissipada. Parte dessa energia está sendo roubada, podemos assim dizer, entre aspas, pela energia térmica, fazendo com que o bloco tenha o seu movimento retardado, né? Ou seja, perca movimento e, portanto, perca energia cinética. Então, nós temos aqui que a variação da energia cinética, que é a energia cinética B, agora esse eu vou chamar isso aqui de trecho B, tá? O trecho A foi o plano íngreme e aqui vai ser o nosso trecho B, onde a energia cinética KB é a energia cinética onde possivelmente o bloco vai parar. Eu não vou chamar de zero porque eu não sei se esse bloco vai parar aí, então vou chamar somente de KB, menos a energia cinética inicial, que eu vou chamar de KB0, mas lembre-se que essa energia cinética inicial é o nosso Ka, porque é o mesmo valor do ponto de partida desse trecho, mas é o ponto de chegada do trecho anterior, que a gente chamou de A. E para diferenciar da outra parte que também vai ter energia térmica, eu vou chamar essa variação de energia térmica de variação de energia térmica do trecho B, que é esse trecho horizontal de comprimento D. Como eu disse que a energia cinética inicial desse trecho é igual à energia cinética do trecho anterior, eu posso reescrever dessa forma aqui. Ó. O nosso KB0 vai ser o nosso Ka. E o nosso Ka é igual à energia potencial inicial do trecho anterior, né, que é o nosso A0, ali dentro do nosso retângulozinho em azul. Então, veja que eu posso ir trocando variáveis para ir podendo eliminar valores que a gente desconhece. E que, na verdade, a gente desconhece um bocado. Mas, ao chegar ao final do raciocínio, vocês vão ter o insight que eu tive. Então, está aí o nosso trecho, quer dizer, a nossa expressão por enquanto. Dessa forma, a nossa energia cinética, ao final desse trecho, ou antes de chegar no final desse trecho, que a gente não sabe se ela vai ser zero ou não, vai ficar dessa forma aqui. Perdão. Como eu disse que Ka também vale energia potencial inicial, eu substituí aqui. Eu tinha esquecido desse detalhe quando eu montei os slides para essa questão. Então, no lugar de Ka, também posso colocar a energia potencial inicial do trecho inclinado, já que uma vale a outra. Eu vou substituindo porque na energia potencial eu conheço um termo lá,
que é a nossa altura de 40 centímetros. Então, isolando o nosso Ka, a nossa energia cinética depende da energia potencial inicial menos a quantidade de energia térmica dissipada pela ação da força de atrito nesse trecho. E aí, quem é a nossa energia potencial inicial e quem é a nossa energia térmica? Bom, ela vai ser dada por essa equação aqui, né? A gente sabe que a energia potencial é peso vezes deslocamento, e o peso pode ser escrito em termos da massa e da aceleração da gravidade. Então, nós temos mgd, d é a altura que a gente conhece, g a gente também conhece, a gente só não conhece quem é a massa desse bloco, menos a energia térmica dissipada, né, que é dada pelo trabalho da força de atrito, que é o nosso Fk, multiplicado pela distância d percorrida, que tem o mesmo comprimento que a nossa altura, né? D e D. Então, já facilita a nossa vida aqui. Podemos colocar aqui a nossa força de atrito em termos dos vetores que atuam sobre o nosso bloco. Então, nós temos ali a nossa força peso, nós temos a nossa força normal e nós temos a nossa força de atrito. E aí a gente sabe que pela análise dos eixos do nosso plano coordenados, né, no qual os nossos vetores se encontram, a gente pode analisar da seguinte forma. Para o eixo y, a gente sabe que a força resultante é a normal menos o peso. E como a força resultante nesse eixo é nula, pois o objeto só se desloca na horizontal durante esse trecho onde há atrito, a gente sabe que a força normal é igual a peso. E, portanto, a nossa força de atrito, que é o coeficiente vezes a normal, fica sendo o coeficiente vezes a força peso. Assim, a gente pode reescrever aquela equação dessa forma aqui. A nossa energia cinética no trecho B vai ser mgd, que é a nossa energia potencial inicial no trecho A, menos a energia dissipada pela força de atrito, que é dada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a massa, vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Olha, veja que tem muitos termos iguais ali na nossa operação, não é? O que é que a gente pode fazer? Pode organizar, colocando esses termos iguais em evidência. Então, veja que a nossa energia cinética no trecho B depende da massa, da aceleração, da gravidade, do deslocamento D, e aqui tanto faz, pois o deslocamento é o mesmo, tanto na vertical quanto na horizontal, e multiplica 1 menos o coeficiente de atrito cinético. E aqui, se nós analisarmos, nós já sabemos aqui que o objeto não vai parar nesse trecho. Por quê? Para que o objeto pare nesse trecho, sua energia cinética tem que ser nula, não é? Então, algum desses termos aí tem que ser nulo para que a equação resulte num valor nulo. E a gente sabe que não vai acontecer. Por quê? Para que o objeto pare, a massa teria que ser nula, né? É um dos possíveis termos da nossa equação para que a energia cinética zere. Então, a massa teria que ser nula. Então, ou a massa é nula, ou o objeto segue com energia cinética diferente de zero. Por quê? G é uma constante, que é 9,8 metros por segundo, então não pode ser nulo. D a gente conhece, é 40 centímetros, então não pode ser nulo para zerar essa equação. E o coeficiente de atrito cinético, para que ele zerasse essa equação, ele teria que ter um valor de 1, né? Porque aí dentro do parênteses 1 menos 1, 0, multiplicando todo o resto daria 0. Mas a gente conhece que ele é diferente de 1. Ele é 0,5, então não tem como zerar esse termo. Então a gente sabe que a energia cinética nesse trecho vai ser diferente de 0, o que significa que ele vai conseguir percorrer toda essa rampa. E vai descer, percorrer todo esse trecho horizontal e vai chegar na segunda rampa íngreme e escorregar na descida. Então a gente sabe que até aqui o objeto continua seu movimento. E a gente percebe isso analisando a nossa equação. A gente sabe que a massa do bloco é diferente de zero. Porque senão não faria nem sentido. Que seria o único termo possível que poderia zerar essa equação aqui agora. Que a gente conhece todos os outros valores. Então, vamos continuar
aqui a nossa análise. A gente sabe que o bloco não vai parar no meio desse terceiro trecho aqui, né, dessa rampa íngreme de altura d sobre 2, pois o nosso enunciado especifica que não há atrito aqui. Então, o objeto vai acelerar, então ele vai ganhar energia cinética mais uma vez. Então, ele vai descer e chegar aqui na parte mais funda da nossa trajetória. Esse trecho agora que ele percorreu, eu vou chamar de C, para diferenciar. E, como eu fiz no trecho A, eu vou considerar como sendo o potencial nulo a base horizontal. E o potencial inicial, mais uma vez, como sendo a parte em que ele começa a escorregar por esse trecho inclinado. Fazendo isso, a nossa conservação da energia mecânica, que não há nenhum termo dissipativo, pois não há atrito entre o nosso bloquinho e a rampa, e também ele não fala nada sobre a questão da resistência do ar, que também poderia ser uma outra força dissipativa, fica simplesmente assim. A soma das energias potenciais cinéticas finais igual às somas das energias potenciais cinéticas iniciais. Como eu estou considerando a base agora sendo o potencial nulo em relação à altura onde ele estava, que é a altura d sobre 2, então o nosso único termo que zera aqui é o final. A gente sabe que a energia cinética inicial nesse trecho, o nosso K0, é quem? É o nosso KB, que a gente acabou de descobrir e analisar. Então, eu posso substituir esse termo ali, a nossa energia cinética inicial. A nossa energia potencial aqui vai ser dada por d sobre 2. E a nossa energia cinética final vai ser o resultado do trecho dessa equação. Dessa forma, como eu estou considerando esse trecho como o trecho C, eu vou chamar a minha energia cinética final de Kc, a minha energia cinética potencial inicial de Uc, e como a minha energia cinética inicial aqui é o mesmo do trecho final anterior, que é o nosso Kb, eu vou chamar ela de Kb. Então veja que a gente já conhece quem é Kb. Então nossa equação fica com essa cara aqui. O nosso bloquinho agora vai escorregar por um quarto trecho, que é esse trecho horizontal d sobre 2, que é a parte mais funda da nossa trajetória, uma parte mais curta. Então ele vai fazer esse movimento e nessa parte aqui existe atrito. Então, mais uma vez, a análise vai ser semelhante à análise do trecho B, que tinha um comprimento d ali do nosso exemplo anterior. Nessa situação, a gente vai ter mais uma vez o efeito ou a perca de energia por intermédio da força de atrito, uma energia dissipativa na forma de calor. E aí, mais uma vez, a nossa equação fica com essa cara aqui. Energia mecânica menos o termo da energia dissipativa. Como aqui eu vou chamar de trecho D, que é o nosso trecho A foi o primeiro íngreme de altura D, o trecho B foi o horizontal de distância D, o trecho C, a parte íngreme de altura D sobre 2, e agora o nosso quarto trecho, que é o trecho D. Então, a gente vai ter uma variação da energia potencial gravitacional nula, pois ele está na horizontal, então não há diferença de altura, então não há variação de energia potencial gravitacional nesse trecho, e a nossa equação fica com essa cara aqui. A variação da energia térmica nesse trecho, e aí vocês me perdoem aqui o pequeno erro de digitação, que aqui é D, que é para diferenciar da nossa energia térmica no trecho B, vai ser dado pela variação da energia cinética nesse trecho. A gente sabe que é a energia cinética final, que é o nosso KD, menos a energia cinética inicial, que é o nosso KD zero, que é a energia cinética com que a caixa chega nesse trecho, que a gente sabe que é a energia cinética Kc, que o nosso Kc não é o trecho final, que coincide com o trecho inicial aqui. Então a gente pode substituir.
substituindo nossa energia cinética inicial, KD0, é o nosso Kc, que vale quem? Energia potencial nesse trecho C, mais a energia cinética no trecho B. Então, vamos fazendo as substituições. Reescrevendo, o nosso Kc vale quem? Energia potencial no trecho C, mais energia cinética no trecho B. Como o Kc está negativo, então esses dois termos também ficam negativos. A nossa variação da energia térmica é o trabalho realizado por essa força de atrito, que é força vezes deslocamento. E a gente sabe que o deslocamento aqui foi o quê? D sobre 2. Então fica F D sobre 2. Agora, tudo que a gente está fazendo agora é só substituindo termos, que a gente foi relacionando um com os outros. Então, continuando, nós temos o seguinte. A nossa força de atrito, se a gente fizer a mesma análise, vai resultar da mesma coisa que a gente fez na outra parte, que é dada por quem? Por μ vezes a força-peso. E a força-peso é massa vezes a aceleração. Então, nós temos aqui coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Tudo isso é o nosso F, que multiplica a distância, que é D sobre 2, que é igual à nossa energia cinética no trecho D, menos a energia potencial no trecho C, que é dada por quem? Por mg e o deslocamento, que é quem? D sobre 2. Lembre-se que o nosso trecho C é esse segundo plano inclinado aqui, de altura D sobre 2. Então, nós temos energia potencial, força-peso, vezes o deslocamento na vertical. E essa aqui é mg D sobre 2. Então, fica desse jeito aqui. E o nosso KB, se você olhar ali no retângulo azulzinho claro, é quem? mgd, que multiplica 1 menos o coeficiente de atrito cinético negativo por conta do termo estar negativo. Então, ele aparece aqui. Então, relacionamos todas as conservações de energia durante todo esse percurso até chegar no ponto mais baixo. E aí vamos analisar se ele vai zerar ou se ele vai continuar e subir essa rampa mais íngreme agora. Isolando a nossa energia cinética final, que a gente não sabe se ele vai parar em alguma posição desse trecho horizontal na parte mais funda, mas a gente sabe que ela depende desses termos todinho aqui, quando a gente isola. Então, veja, o quociente entre a energia potencial gravitacional sobre 2, mais mgd, que multiplica 1 menos cosseno θ, menos o coeficiente vezes a massa vezes g vezes d sobre 2, que é a nossa energia térmica dissipada pela força de atrito. A parte do meio é a nossa energia cinética que a gente atribuiu anteriormente, nos movimentos anteriores, e a energia potencial nesse último trecho agora do plano inclinado. A gente pode organizar esses termos para ver se algum deles vai zerar. Todos esses termos aí da operação estão sendo multiplicados por mg e d. Então, coloca ele em evidência. Colocando ele em evidência, nós temos que a energia cinética nesse trecho vai ser mgd, que multiplica 1 meio menos o coeficiente, mais 1 menos o coeficiente sobre 2. A gente pode fazer a operação entre essas frações. Então, tirar o MMC e resolver. Quando a gente faz isso, a nossa equação fica com essa cara aqui. Então, o que eu fiz foi tirar o MMC dentro da operação de frações que estão dentro de parênteses e coloca para fora os números, os termos semelhantes que multiplicam cada termo. Então, veja que para que a energia cinética nessa posição, nesse movimento horizontal na parte mais funda, zere, algum termos desse aqui tem que zerar a equação. Tem que ser zero ou a operação entre algum deles dê zero. E a gente vê que isso não acontece, porque se você olhar, a massa é diferente de zero, porque não faz sentido o bloco fazer esse movimento todo se a massa for zero. Então, não vai ser esse termo que vai zerar a nossa equação. G a gente sabe que é uma constante diferente de zero, que é a aceleração da gravidade. D a gente sabe também que é diferente de zero, foi dado no enunciado, é 40 centímetros.
E o único termo que sobra para zerar essa equação seria a operação aqui dentro. Para que essa operação dê zero, e aí, portanto, a multiplicação toda dê nula, o nosso coeficiente teria que ser 1, né? Porque 1 menos 1 dá 0, multiplicando todo o resto seria 0. Mas a gente sabe que o coeficiente não é 1, porque ele está dado no enunciado, que é 0,5. Então, isso significa que essa equação aqui ela não pode ser zerada. O que significa que a energia cinética durante esse percurso não vai zerar. Então, isso significa que quando chegar no pé do último plano inclinado, a energia cinética e, portanto, a velocidade desse bloco é diferente de zero. Então, isso significa que o bloco vai subir essa ladeira. E agora chegamos na parte final. Já que ela vai subir a ladeira, a gente não precisa se preocupar em calcular o comprimento aéreo. A gente vai ter que se preocupar em calcular até que altura esse bloco vai chegar nessa ladeira. Então, vamos lá. Lembre-se, os planos inclinados não possuem atrito entre eles e o bloco. Então, portanto, nessa parte final, a conservação da energia mecânica é pura e simples assim. Então, nós temos o seguinte. O pé da ladeira vai ser o nosso potencial nulo, né, que é a partir de onde a gente vai começar a medir o nível da energia potencial acumulada. Já que ali a altura é zero, então energia potencial gravitacional zero. Então esse U0 vai ser zero. A energia potencial final vai ser diferente de zero, porque vai nos dar a altura máxima que o bloco vai alcançar. E a energia cinética final vai ser nula, pois é a posição até onde o bloco vai, ou seja, até onde ela foi totalmente transferida para outras formas de energia, nesse caso a potencial gravitacional, já que está se conservando, e a velocidade do objeto é nula, fazendo com que ele pare momentaneamente. Então, esse termo zera e esse termo zera, o que significa que a energia cinética que a gente inicial, ou seja, a energia com a qual o bloco começa seu movimento no pé da ladeira, é totalmente transferida para a energia potencial gravitacional, que é dada por quem? mgh, que é a altura que a gente quer. E quem é a energia cinética inicial? Todo esse termo aqui, porque lembre-se, essa energia cinética inicial é a energia com que o bloco chega ao pé da ladeira, que é dada pelo nosso KD, que é a energia com que é dada ao bloco quando ele chega ao final desse trecho D, que coincide quando ele chega no início do pé da ladeira. Então, portanto, esse K0 é o nosso KD, que vale 3mgd sobre 2, que multiplica 1 menos o coeficiente de atrito cinético. Agora, o que a gente precisa fazer é isolar o nosso H, que é a altura máxima que o bloco vai atingir. Isso significa que esse mg vai ser dividido por ambos os lados da igualdade para ele sumir ali, mas de forma natural a gente diz passa para o outro lado dividindo, né? Ou simplesmente corta o quociente entre eles aqui, porque isso vai dar 1. O que sobra então é que h depende de d sobre 2 e a diferença entre 1 e o coeficiente de atrito. E a gente tem todos esses valores porque as grandezas a quais a gente não conhecia foram todas eliminadas naturalmente. Então nós temos 3 que multiplica o d, que vale 40 centímetros ou 0,4 metros, sobre 2, que multiplica a diferença entre 1 menos o coeficiente de atrito cinético, que é 0,5. Olha só que maravilha. No final, nós temos todos os valores conhecidos, substituindo, e basta agora resolver a expressão, que no final vai dar 30 centímetros. Ou seja, o nosso bloquinho, depois de tudo isso, ainda vai ter energia cinética suficiente para subir 30 centímetros de altura no decorrer do movimento subindo essa rampa íngreme. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, espero que tenham acompanhado o raciocínio das etapas que eu fiz até chegar aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo, críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários e até a próxima questão. Deu quase meia hora de vídeo.